Nos últimos dias, a CTU informou mudanças em algumas linhas de ônibus. As maiores reclamações que chegaram aqui para a gente do programa foi o pessoal da Vila de Ponta Negra. E eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes o que aconteceu para depois a gente discorrer com as perguntas sobre as dúvidas referentes a isso. Boa tarde aos Brunos, boa tarde a todos. Primeiro vou esclarecer logo Vila de Ponta Negra. A Secretaria ela oficiou e notificou a empresa que opera a Vila de Ponta Negra a retomar a operação normal. Aquilo não foi uma alteração autorizada pela Secretaria. Então o problema da Vila Ponta Negra foi da empresa? Foi da empresa, foi da própria empresa. Já normatizou? Já começou a normalizar hoje, certo? A gente continua notificando, autuando e determinando a retomada de algumas viagens que ainda não foram normalizadas, mas isso foi um problema da empresa, não foi uma modificação promovida pela Secretaria. É claro que isso se somou a questões de outras pontuais que estavam ocorrendo e aí acabou parecendo que tinha sido algo que a Secretaria tinha promovido, mas desde as primeiras horas da segunda-feira que a Secretaria notificou as empresas e está autuando por descumprimento se a empresa está retomando essa operação normal da Vila de Ponta Negra, primeiro para acalmar todos e tranquilizar todos da Vila de Ponta Negra, que isso não foi uma mudança que foi chancelada pela Secretaria para ocorrer. Isso deve voltar ao normal e o atendimento da Vila vai normalizar como sempre foi. Com relação às alterações que foram feitas recentemente, a gente sabe que o sistema de transporte da cidade, assim como o sistema de transporte do mundo todo, foi muito impactado pela pandemia do Covid-19. A gente transportava aqui aproximadamente 360 mil passageiros até o dia 16, 17 de março. No dia 18, dia 20 de março, a gente estava transportando 70 mil passageiros. Então, assim, foi uma queda acentuada no sistema de transporte e esse sistema de transporte ele tem um custo de operação, que existe funcionários, ônibus, custo com combustível, enfim, o custo de operação que gira em torno de 18 milhões e meio custo a operação do sistema de transporte. Aliás, as empresas vêm reclamando de vocês há muito tempo que vocês não aprovam reajuste que eles querem e ficam sempre essa queda de braço aí. Na verdade, assim, a Prefeitura houve, no início do ano, a discussão de reajuste, a Prefeitura enviou já para a Câmara o projeto de lei para a isenção de parte do ISS, né, para desonerar a folha do sistema de transporte, com isso evitar os reajustes e dar maior comodidade ao sistema. Esse projeto está tramitando na Câmara. Então a Prefeitura tomou essa iniciativa já de fazer essa correção e enviar à Câmara esse projeto de lei para a redução do ISS, que precisa ser por projeto de lei, está tramitando hoje na Câmara. E o que ocorre? Com essa demanda que caiu, essa demanda era quem dá a receita do sistema é a demanda. Então você tinha uma despesa, uma ordem de 18 milhões e meio, e essa demanda caiu para 70 mil, então você não conseguia manter o equilíbrio econômico, e a lei diz que a Prefeitura tem a obrigação de garantir o equilíbrio econômico financeiro. Isso está em lei. Isso está em lei, a Lei Federal da Mobilidade 2.587 é um dos dispositivos da lei, por se tratar de uma prestação de serviço, uma concessão pública. Então o município tem essa obrigação. E a Prefeitura realizou alguns ajustes ao longo da pandemia. Essa frota foi para 30%, até porque estava todo fechado, e essa frota veio crescendo gradativamente à medida que essa demanda foi sendo retomada para que isso pudesse estabilizar esse comportamento. Veja, as empresas desligaram mais de 1.000 funcionários, houve demissões massivas, suspensões de serviços, e a gente foi tentando garantir esse equilíbrio econômico. A gente foi uma das poucas capitais do Brasil que não suspendeu o serviço durante a pandemia. Tiveram capitais do Brasil que suspendeu totalmente, exemplo, João Pessoa. João Pessoa parou, e a gente conseguiu. Florianópolis parou, diversas outras cidades pararam. E fora do Brasil, na Europa inteira parou, o mundo, porque era para garantir esse funcionamento e o distanciamento social. E a gente conseguiu manter uma frota operando 30% para garantir que as pessoas que não tinham como se deslocar se não fosse pelo transporte conseguissem acessar hospitais, acessar farmácias, os serviços essenciais. Então a gente, a habilidade administrativa, conseguiu manter um percentual e foi acrescendo esse percentual de forma gradativa. Recentemente, a Defensoria Pública ajuizou, isso foi amplamente noticiado, uma ação civil pública, e o juiz deferiu um pedido de liminar para a retomada de 100% da operação do sistema de transporte. E houve uma audiência de conciliação. Vamos fazer o seguinte, essa é a pergunta mais importante, a resposta mais importante, mas deixa eu chamar um intervalo. Certo. Porque tem muitas perguntas sobre isso, muita gente querendo escutar, e eu tenho um intervalo a fazer, a gente volta em 30 segundos. Ok. Estamos apresentando Meio-Dia RN. Oferecimento Contemporâneo 40 anos. Uma história. Muitas histórias. Hospital Rio Grande. Educar é um compromisso. Educar é uma missão. Todos juntos nessa história. Educar com carinho e muita dedicação. Vamos juntos sonhar
passar. O amor vencerá sempre. Um lugar onde a gente possa se abraçar, agradecer eternamente. Anjos da vida, vai mais além. Gratidão vivida, amor que faz bem. Anjos da vida, vai mais além. Gratidão vivida, amor que faz bem. Gratidão a todos os profissionais de saúde, Hospital Rio Grande, Incó e Delfim Saúde. Voltamos a apresentar Meio-Dia RN. h gente vai aqui até 13h40, tem mais 9 minutos aqui com o Nilton Filho. Nilton, é pergunta pra caramba, você vai concluir sua resposta, mas antes, BG tirar a linha 30 e 31 do Pirangi, só ficou 51 e 52, não roda nos domingos e feriados, é um absurdo. Reclamação do Roberto Júnior. Eu vou concluir e já esclareço essa questão. Então, havia uma decisão da retomada de 100% da frota. Numa audiência de conciliação com a Justiça, a gente expôs essa questão de que a Prefeitura determinar a retomada de 100% da frota poderia gerar um passivo automaticamente para o município, ou seja, para os cofres públicos e para a população em geral, de 8 milhões de reais. O município que não está numa situação econômica muito boa, ainda ter uma conta de 8 milhões de reais de passivo do sistema de transporte público. Esse problema é tão sensível, tão notório, que está tramitando já no Senado, tramitou no Congresso e está tramitando já no Senado um auxílio às empresas do transporte do Brasil todo. Porque esse déficit de transporte, por exemplo, São Paulo está tendo uma despesa mensal para manter o sistema de 4 bilhões de reais para conseguir manter o sistema de São Paulo. Então, devido a essa situação, na audiência se conciliou, o juiz suspendeu os efeitos, marcou uma nova audiência, mas ficou acordado que retomaríamos 70% da frota, retomaríamos 12 linhas que não estavam em operação e atualizaremos dados no portal, inclusive, que são essas questões de traçado de rota, percentual está disponibilizado no portal da Secretaria. Essas linhas estão desenhadas e estão traçadas. E a gente está disponibilizando hoje à tarde um conjunto de notas técnicas explicativas, uma linha a linha, que foi surgindo algumas dúvidas e tornando isso mais claro. Então, por exemplo, para que algumas linhas voltassem, a linha 25 não estava operando, a linha do bairro Nordeste, e a linha 13 também não estava operando na rede. A população estava amplamente prejudicada. Foi-se feita uma modificação da linha, criada a linha N25, que passou a cobrir o itinerário da linha 13 e o itinerário da linha 25, sem prejuízo nenhum ao bairro. Ela faz o mesmo itinerário na Ridinha, sai da Ridinha, vem pela Ponte Nova, ou seja, a Ridinha ganhou uma linha expressa para a Cidade Alta, para o Alecrim. Essa linha, ao sair do Alecrim, vai para o bairro Nordeste, faz o mesmo itinerário que a 25 fazia no bairro Nordeste, até um pouco melhor, retorna Alecrim, Cidade Alta. Ou seja, ela deu o mesmo atendimento que a população tinha, otimizado. Essa linha tinha 3 veículos, está operando com 6 veículos. A frequência no bairro é de menos de 20 minutos. Tal fato que, na segunda-feira, quando essa linha começou a operar, a gente recebeu diversos representantes de bairros, líderes comunitários. Isso foi explicado. Inclusive, o Maxwell está elogiando aqui, dizendo que nesse ponto aí melhorou. Então, o que eu quero dizer é que essas mudanças, a princípio a população disse, não, está piorando. Isso ocorreu, a secretaria encheu de líder comunitário, nós recebemos todos, atendemos todos, esclarecemos a todos, e eles viram que de fato essas melhoras ocorriam. Na verdade era mais uma especulação de um movimento negativo do que de fato era um movimento, e se acordou que eles iriam acompanhar com 30 dias, tanto que no dia seguinte os líderes comunitários do bairro Nordeste, da Ridinha e outros bairros, deixaram vídeos e notas dizendo que de fato estava sendo cumprido aquilo que estava acordado e que a frequência estava muito melhor do que o que se era. A gente segue fazendo alguns ajustes, porque não conseguiu se ajustar o sistema como um todo. Por exemplo, a questão da 30, 31, a questão da 51, 52, ela vai voltar a operar sábados e domingos para cobrir, quer dizer, se a 30 ou 31 não estava operando e a 51 e 52 não operavam domingo e o prejuízo era sábado e domingo, a 51 e 52 operará nos finais de semana para cobrir isso, ou seja, não vai ter prejuízo. Ele tem a impressão que vai ter porque não operava, mas ela passou a operar os finais de semana. Outras linhas foram otimizadas, a linha 6443, que tinha 3 horas e meia de tempo de viagem, ou seja, se eu subisse num avião aqui no aeroporto, eu desembarcava em São Paulo e essa linha não concluía a viagem de Antinatal. E o grande interesse dessa linha era trazer o Parque das Dunas para a região do Midway. Virou uma linha expressa, Parque das Dunas, Midway, 2 horas e 20 de viagem, uma frequência que era de 40 minutos, 50 minutos, caiu para 20 minutos. O mas você agora tem que descer no Midway e pegar outro, é isso? Se for para a Zona Sul. Essa linha não ia à Zona Sul, ela ia até Candelária, certo? Essa linha ia até Candelária. 90% dessa linha não seguia para Candelária.
Somente 7% dos usuários. Somente 7% e 8% seguir até Candelária. Então existe uma outra linha que faz essa interligação. Você consegue equalizar o sistema e dar maior dinamicidade. Isso favoreceu a criação das linhas circulares. Por exemplo, a linha 544 que liga Pitimbu direto ao Natal Shopping está custando R$ 3,20. Um passageiro que precisava fazer um itinerário menor, ele agora não é obrigado a pagar uma passagem cheia. Ele paga uma passagem de R$ 3,20. Se quiser integrar, ele paga 80 centavos. A 581 na Zona Norte, criada nesse mesmo modelo. Preste atenção, então quem não quer fazer integralidade toda, paga R$3,20. Se ele quiser fazer toda, paga 80 centavos a mais. Na próxima linha e completa a passagem, que seria de R$4 a passagem normal do sistema. Aí deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu assisti várias matérias, né, em TV. Microfone aí, Silvinho. Bom, eu assisti várias matérias em TVs e uma coisa que para mim ficou muito clara é que a maioria das pessoas entrevistadas, elas na realidade nem sabiam muito bem o que estavam opinando, né? Isso. Opinavam que estava ruim, mas elas davam a impressão Agora, Luciano, sabe o que é que eu notei na reportagem da TV? Que estão usando politicamente. Isso eu não quis ser tão direto. Não, mas não vou usar minha palavra, não. Quando eu vi a forma que o cara deu entrevista na TV, onde eu vi. Eu concordo com você. Tava claro pra mim que aquilo é um movimento político. Eu concordo com você. Agora, eu só queria fazer uma crítica, Newton. Você tá trazendo aí pra gente, pelo menos pra mim, informações completamente novas. Isso. Não faltou comunicação da STT. Era exatamente. A gente precisa. Não faltou vocês terem, antes de efetivamente implantar, terem divulgado isso de forma maciça essa informação. Até porque a gente sabe disso, você sabe disso. Formar opinião é algo natural no processo de sociedade. Se muita gente tem a informação, quem chega meio, rapaz, isso tá ruim, tem certeza? Olha aqui, ó. Tá... E aí você vai desconstruindo essa narrativa de que está se destruindo o sistema de transporte, que está se prejudicando o usuário. Então, a minha pergunta objetiva, faltou uma comunicação melhor? Eu vou precisar concordar, mas só vou ressalvar aqui, dentre o prazo para a efetivação da retomada dos 70% da frota, foi muito curto. Então, a gente precisou correr com todos os trabalhos técnicos para divulgar. O portal está recebendo agora umas informações em tempo real. Por exemplo, você vai acompanhar a quantidade da frota em tempo real, a quantidade de passageiros que está no sistema, os índices. Tinha que se efetivar essas linhas. Então, a gente tinha menos de 5 dias úteis para poder colocar isso. Então, a comunicação não conseguiu acompanhar essa velocidade. De fato, isso ocorreu. Tanto que nós estamos concedendo sempre entrevistas, estamos indo à imprensa, estamos recebendo os líderes comunitários para tentar tornar isso mais claro, porque, de fato, o tempo era muito curto. Então, já estava na conta de vocês que vocês iam tomar porrada por não ter conseguido falar direito o que ia acontecer. A gente até inclusive comentou um pouco sobre isso, a própria Defensoria Pública colocou, tem que ter o tempo e tal. Eu disse, ou a gente ganha tempo para fazer, ou a gente vai cumprir exatamente, vocês estão querendo que volte imediato. Ou a gente volta imediato, ou ganha. O que é que tem que fazer? O que é importante para a população? É aumentar a frota na rua hoje para evitar. Então vamos voltar logo e vamos tocando. Realmente isso. Newton, deixa eu fazer uma pergunta antes que a gente chegue já no final, que a gente já está chegando no final. Isso. Uma das coisas que a gente tem percebido é que nos horários de pico, os ônibus lotados continuam. A gente está operando com 70%. Não seria uma alternativa, e a gente sabe que o transporte público é operado por empresas privadas, mas é uma concessão pública. É responsabilidade da prefeitura disponibilizar esse serviço de forma mais adequada possível. Não seria uma oportunidade de tentar oferecer um transporte um pouco melhor? E a gente sabe que quando voltar tudo vai continuar lotado. Qual a perspectiva de melhoria de fato para o cidadão do transporte público de Natal? Ele vai continuar nesses termos que a gente tem utilizado? Veja, Bruno, a gente está tentando promover essa melhoria. Eu vou dar um exemplo. A linha 08 era uma linha que operou no início da pandemia com 6, 8 veículos. Antes da pandemia ela tinha 10 veículos. Hoje ela opera com mais de 110% do que ela operava antes. Ou seja, mesmo a linha estando lotada, a gente continua tentando melhorar um pouco essa dinâmica. Ocorre que a dinâmica de deslocamento da cidade mudou muito. Essa linha não era uma linha que tinha esse comportamento. E do dia para a noite ela assumiu um comportamento diferente. E a gente está sempre observando isso. Tanto que nessa semana, agora, os índices de ônibus lotados caíram sensivelmente. Ainda estão. Algumas linhas ainda estão, sim. A gente está tentando corrigir isso. Porque todo dia é uma dinâmica diferente no transporte. Hoje é a 08, amanhã é a 33. A gente não consegue prever como a população vai se deslocar com exatidão. Mas a gente está tentando promover melhorias, aumentando essa frota dessas linhas especificamente, e a gente tem notado uma sensível melhora da lotação dos veículos. Mas a lotação em sistema de transporte público em horário pico é um problema
mundial, é muito difícil você conseguir dimensionar uma frota contando com pico. Um exemplo, Japão, que não tinha necessidade de ter isso, tem uma pessoa com rodo empurrando você para dentro do metrô na hora do horário de pico, e não tem necessidade, um país altamente Mas rico. Natal só tem ônibus, Mas, né? não, eu tô dando um exemplo assim, que o pico sempre é difícil de controlar no mundo. E de fato, Natal só tem ônibus. Nós não temos demanda para outro sistema de serviço, a não ser o sistema de VLT. A gente alternativo está funcionando total, está funcionando. E transporte... O sistema de alternativo está autorizado a funcionar com a frota total. Na verdade, o próprio sistema de ônibus também, a gente limita o mínimo, mas Nilton, ela pode passar. Eu preciso encerrar. Responde em 1 minuto. A famosa licitação do transporte público. A licitação estava na SEMAD, que é ela quem publica, né, Secretaria de Administração, estava com data e comunicação ao TCE para acho que dia 30 de março. Ela estava lá já comunicada ao TCE o lançamento. Mas a prefeitura anunciou que não conseguiria concluir. Na verdade, não. Na verdade, houve as suspensões das concessões presenciais, né, das licitações presenciais, porque a gente ficou sem voo para o aeroporto daqui, então não podia ter licitação presencial, então toda e qualquer modalidade presencial foi suspensa, dentre elas as licitações para concessões. Com a retomada agora, né, recente, inclusive junto com o Tribunal de Contas das licitações presenciais, isso foi revisto. Mas para a gente licitar, a gente precisa primeiro estabilizar o sistema para poder garantir o equilíbrio econômico, que é uma obrigação do ente público. Valeu, Nilton, coordenador técnico da CTU. Gente, nosso tempo foi curto realmente hoje. Foram 2 entrevistas importantes, mas Nilton deixou alguns esclarecimentos aqui, que era o que vocês mais pediam. Queria agradecer a Nilton.